Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos e que todos possam ter cada dia mais sede e mais fome da palavra de Deus. E hoje o texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7 e versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos da prisão todos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados, graças às mudanças do plano de Paulo e Silas, por intermédio do Espírito do Senhor Jesus Cristo, nós observamos 3 eventos providenciais com a participação direta do poder de Deus. Eventos esses que serviram para nos mostrar que não há nada melhor do que sermos guiados por Deus antes de optarmos por nossas escolhas. E vamos falar desses 3 eventos que mudaram vidas, que transformaram famílias, e em um desses eventos serviu para desmontar uma quadrilha especializada em enganar pessoas. Naquela época já existia isso. Paulo e Silas já estavam certos de que navegariam para a região de Bitínia, no norte da Turquia, próximo ao Mar Negro. Mas graças à intervenção do Espírito do Senhor Jesus, Paulo e Silas navegaram em outra direção. Após alguns dias, tiveram como destino a cidade de Filipos, na Macedônia. O Senhor falou, vá você e Silas, Paulo, você e Silas, para uma outra direção, a que eu mostrarei. E chegaram em Filipos. E no dia de sábado, Paulo e Silas eles saíram para buscar um lugar próximo a uma beira de rio, né? E encontraram algumas mulheres que estavam próximas à beira do rio, e eles se aproximaram dessas mulheres. E Paulo começou a falar do Senhor Jesus para aquelas mulheres, e entre essas mulheres tinha uma que era vendedora de púrpura. Era uma comerciante, moradora da cidade de Tiatira, de nome Lídia. Essa mulher se chamava Lídia, e ela era uma serva de Deus. E Silas diz, aqui no texto, porque o Silas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, e ele diz que o coração dessa mulher chamada Lídia foi aberto por Deus para que ela ouvisse as palavras de Paulo. E agora nós vamos falar a respeito do primeiro evento providencial de Deus que ocorre aqui nesse texto. Após a ministração de Paulo, Lídia e sua família foram batizados nas águas. Lídia ficou tão impactada com os ensinos de Paulo que o convidou a Paulo e convidou a Silas também para irem até a casa dela. E diz o texto da palavra do Senhor que Paulo ficou constrangido, pois havia pouco tempo que eles haviam se conhecido, eles estavam há poucos minutos, talvez 1 hora, 1h30, e Paulo não se sentiu muito à vontade para ir até a casa de Lídia. E aí a pergunta é, e qual é o evento providencial de Deus? Simples de responder. Lídia e sua família receberam a palavra de Deus, foram batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, e a verdade é que, se Paulo e Silas tivessem navegado para Bitínia, nada disso teria ocorrido. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo e Silas tivessem tomado o destino que eles haviam traçado, eles não teriam encontrado essa mulher e a família dessa mulher.
Mas Deus já tinha um propósito na vida de Lídia e dos seus familiares, e por isso levou Paulo e Silas até Filipos, para que eles encontrassem a família e todos fossem batizados nas águas e todos recebessem ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos para o segundo evento providencial de Deus. Paulo e Silas por alguns dias caminhavam pela cidade de Filipos e se depararam com uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, essa mulher tinha um demônio. E nesse dia que a Bíblia se refere, Paulo e Silas estavam se encaminhando para momentos de oração, aleluia. A mulher adivinha, ficava correndo atrás, ficava gritando, falando, ela berrava e dizia que Silas e Paulo eram homens que serviam ao Deus Altíssimo e que eles traziam a palavra da salvação, a palavra do caminho, eles anunciavam o caminho da salvação eterna que é Jesus Cristo, aleluia. E essa mulher, ela gerava muitas riquezas para os seus senhores, porque com a adivinhação ela enganava muitas pessoas, ela era muito requisitada. Essa mulher era muito procurada, porque os homens na época, eles acreditavam, como nos dias de hoje, acreditavam em adivinhações, e essa mulher servindo ao diabo, essa mulher ela enganava muitas pessoas, e os seus senhores, eles enriqueciam cada dia mais. Mas quando Paulo e Silas foram ao encontro dessa mulher, tudo mudou na vida dessa mulher, porque essa mulher, quando vai até Paulo, no dia que ele encontra com Paulo, e Paulo já não estava mais suportando ver o sofrimento daquela mulher, Paulo já não aguentava mais, a Bíblia diz que Paulo ficou numa situação que ele já não suportava mais ver o sofrimento daquela mulher, ele ficou perturbado, diz a palavra do Senhor, e ele vai até aquela mulher, e ele diz assim para o demônio: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E diz a palavra de Deus que o demônio saiu instantaneamente, aleluia. E qual é o evento dessa vez? Oh, meus irmãos, a libertação da mulher escravizada pelos seus senhores e pelo diabo. Novamente podemos afirmar que se Paulo e Silas tivessem navegado para Bitínia, a mulher não teria sido liberta das mãos do mal. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo e Silas tivessem ido para Bitínia, essa mulher teria permanecido presa, escravizada, porque se Paulo e Silas tivessem ido para Bitínia e não estivessem em Filipos, muito provavelmente essa mulher morreria sendo uma adivinha, aleluia, mas o Senhor foi através de Paulo e Silas e salvou essa mulher para a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E também vamos agora falar do terceiro evento providencial de Deus. Após a libertação da mulher que tinha o espírito de adivinhação, os seus senhores se revoltaram, foram aos magistrados, aos juízes da cidade e exigiram a prisão de Paulo e Silas, dizendo também que eles não eram cidadãos romanos. Eles eram judeus, porque o Império Romano governava essa região do mundo na época. Paulo e Silas tiveram suas roupas rasgadas, arrancadas pelos magistrados que mandaram seus homens açoitarem Paulo e Silas com varas. Em seguida, foram lançados na prisão, acorrentados nos pés em um local chamado cárcere interior, ou seja, esse cárcere interior era uma parte do prédio, do presídio, onde ficavam os presos mais perigosos. Imagine você, Paulo e Silas, homens cheios do Espírito Santo, homens que pregavam a palavra de Deus, homens que faziam o bem, homens que buscavam levar o caminho da salvação eterna para as pessoas, e eles são lançados no cárcere interior, no meio de homens que eram perversos, perto da meia-noite, aleluia.
aleluia. Paulo e Silas, mesmo muito machucados, com seus corpos cheios de sangue, ardendo por conta das agressões com varas, eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus, aleluia. E os outros presos ouviam Paulo e Silas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine a cena, Paulo e Silas machucados, com vergões pelo corpo, depois de levarem açoites com vara, mas esses homens, eles não ficaram questionando Deus do porquê que Deus permitiu que eles sofressem tanto, eles não ficaram reclamando, não ficaram murmurando, não ficaram questionando Deus, não, ao invés de questionar, murmurar, reclamar, blasfemar, eles preferiram louvar a Deus, preferiram orar, preferiram falar com Deus, preferiram dar um bom testemunho naquele lugar, porque diz a palavra do Senhor que os outros presos ouviam Silas e Paulo cantando, louvando. Eu posso imaginar que aqueles homens deviam estar pensando, esses dois são loucos, como é que eles podem ficar falando com Deus uma hora dessa, depois de estar todos machucados? Como é que eles podem ter tempo, como é que eles podem ter cabeça, como é que eles podem ter esse espírito ainda de buscar um Deus numa hora dessa? Quase morreram de tanto que apanharam, e estão aí louvando, estão aí orando, mas diz o texto da palavra do Senhor, que de repente sobreveio naquele lugar, naquele presídio, um grande terremoto, aleluia, e os alicerces se moveram, de tal forma que todas as portas se abriram, e foram soltas as prisões de todos os homens. Uma revelação de Deus para a tua vida nesse dia. Quando há na vida do homem espaço para orações e louvores a Deus, as cadeias espirituais, as amarras espirituais caem por terra em nome do Senhor Jesus, aleluia. Receba essa revelação para a tua vida, ore e também louve a Deus, e as cadeias vão cair. Qual que é a cadeia que você tem vivido ultimamente? Desemprego, ore e louve a Deus. É uma enfermidade, ore e louve a Deus. É uma perseguição, ore e louve a Deus. E Deus vai fazer um grande milagre na tua vida, aleluia. O carcereiro desesperado pegou a sua espada para se suicidar. E ele sabia que se caso os presos saíssem da prisão, ele seria morto. Porque ele teria que pagar com a própria vida pelo fato dos presos escaparem da prisão. E esse homem ficou louco, esse homem ficou desesperado. E ele pega a sua própria espada para suicidar, pois sabia que a coisa ia ficar feia para o lado dele. Mas Paulo se antecipou dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro, ainda desesperado, pulou para dentro da cela onde estava Paulo e Silas, e clamando por uma luz, se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou: o que é necessário para que eu possa ser salvo eternamente? E Paulo e Silas disseram para aquele homem, o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, aleluia. E o carcereiro, sem perder tempo, meus irmãos, ele leva Paulo e Silas para sua casa, e toda a família recebe a Paulo e Silas, e toda a família ouve a palavra de Deus através do ministério do apóstolo Paulo e do apóstolo Silas. E ao Senhor Jesus Cristo eles recebem como único e suficiente Salvador. Em seguida o carcereiro lava os vergões que ficaram na pele de Paulo e de Silas. Depois o carcereiro e sua família, aleluia, são batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Novamente podemos afirmar, queridos, que se não fosse a intervenção divina do Espírito do Senhor Jesus Cristo, Paulo e Silas teriam navegado em direção à região de Bitínia. Assim os homens que estavam presos não teriam contemplado o poder de Deus através de Paulo e Silas, que oraram e louvaram a Deus, aleluia, deixando um maravilhoso testemunho como homens cristãos que oram e também louvam.
E também não seria possível a conversão e o batismo nas águas do carcereiro e dos seus familiares, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus decide agir, Ele faz o que Ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que quer e no momento que Ele quer. Enfim, o nosso Deus está o tempo todo, de forma ininterrupta, nos guardando, nos abençoando, desejoso que nós venhamos ouvi-lo sempre, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de traçarmos qualquer plano, qualquer propósito. Assim como o Senhor foi com Paulo e Silas, que queriam ir para um lugar, eles queriam ir para uma outra cidade, para uma outra região chamada Bitínia, mas o Senhor falou, não, vocês não vão para Bitínia, vocês vão para Filipos, porque lá o Senhor tinha coisas grandes e tremendas para fazer através do ministério de Paulo e Silas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Agradeço a todos pela atenção, estamos no YouTube, e peço a todos para que deem aí um like na mensagem para nos ajudar. Por favor, acione o sininho, e também se inscrevam no canal. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.